Nós queremos te pedir, ó Deus, o mesmo Espírito que esteve sobre Boaz, sobre Ruth, sobre Samuel, que provavelmente é o escritor desse livro, possa estar sobre nós agora. Sobre mim, para que eu possa falar somente as tuas palavras, que o Senhor dirija toda a pregação. Sobre o teu povo, para que eles possam compreender ativamente, se inclinar, Senhor Deus, para as verdades desse texto, e então glorificar o teu nome com a sua vida. Que o Senhor tenha piedade de nós e fale ao teu povo. No nome de Cristo nós te pedimos. Amém. Quando chega a idade dos jovens começarem a se relacionar, muita coisa muda na vida, né? Eles estão propensos a isso. As meninas não querem mais brincar de bonecas. Os meninos já deixaram seus carrinhos de lado. E eles começam a ter interesse pelo casamento, pelo namoro, por formar família. Começa o interesse. E ao mesmo tempo começa a preocupação dos pais. Como é que meu filho vai se casar? Com quem ele vai se casar? Quem é essa moça? Que tipo de educação ela teve? Será que era uma boa moça para o meu filho? Os pais de meninas também têm essa preocupação. Que esse rapaz que vai agora levar minha filha? Quem são seus pais? Qual o tipo de vida que ele tem? Será que ele tem condição de fato de se casar ou não? Então tudo isso vai se formando. Tudo isso vai sendo tratado pela família ao longo dos anos. E se você observar até aqui, nós temos elementos racionais sendo desenvolvidos, critérios objetivos sendo apresentados. É o trabalho que ele tem, é a educação, é a fé, é o tipo de vida que a pessoa teve, como é que ela vai reagir com o modo como minha filha, meu filho viveram. Isso vai funcionar. São preocupações objetivas da vida. Mas aí vem uma cultura como a nossa, hedonista, ligada sempre às emoções, ao prazer, aos sentimentos, e diz: não, isso não existe mais. Isso é porque as pessoas antigamente elas eram retrógradas, ultrapassadas, e não é mais assim que vocês devem constituir família. Vocês precisam ser felizes. Então o que vale no final das contas é ser feliz. Todos os critérios objetivos que a igreja sempre propôs para uma nova família, segundo as Escrituras, isso não vale mais. Então isso está em todo lugar. Você vai assistir uma série, como é que os casamentos são formados. Porque um olhou para o outro e gerou uma química e eles ali, por conta dos sentimentos, eles não conseguem se livrar daquilo. Às vezes eles olham que aquela pessoa não é ideal, mas eles passam por cima de tudo, porque o que vale é o que eu sinto, eu amo, eu sou apaixonado por aquela mulher. Então é a paixão, é o sentimento, aquilo que realmente está governando, não os critérios que sempre funcionaram. É no filme, é na série, é na música. Preste atenção nas letras das músicas da nossa época. Quando eles estão falando de casamento, quando falam, né? De namoro, de relacionamento. É só isso, é só o que eu sinto. É a paixão que alvoroça, que me faz fazer uma coisa que eu não queria. Eu deixo minha religião, eu deixo minha família, eu deixo tudo por essa mulher. E isso é discurso religioso. Isso não é um discurso de uma pessoa que tem a cabeça no lugar. Ninguém deve se casar contrariando tudo e todos que estão ao seu redor. Especialmente as evidências. Por conta de uma paixão alvoroçadora. Isso é loucura. Isso não tem sentido. Mas o que importa, na verdade, para a nossa cultura, são os sentidos. Não os que dão direção, mas os que estão ligados ao sentimento, entenda.
Existiu um filósofo estoico chamado Epícteto, bastante conhecido, por sinal. E o estoicismo ensina isso, né? Você tem que ter uma certa harmonia com a natureza. E por conta disso, você precisa, para atingir a felicidade, você precisa ser uma pessoa que tem autocontrole em tudo. Você pegar um estoico e você sufocá-lo, ele vai ficar quieto e ele vai morrer sufocado, mas ele não vai reclamar. Ele é ensinado a não reclamar, a suportar dor, sofrimento. E aí Epícteto, ele é conhecido como o filósofo escravo. Ele foi levado uma vez para tortura, né, uma máquina de tortura que apertava a perna. E com toda a tranquilidade de um estoico, ele olhou a máquina apertando a perna, olhou para o capataz ali e disse: você está apertando minha perna, vai quebrar. Evidentemente ia quebrar. E ele disse: eu estou avisando, vai quebrar minha perna. Aí a perna, crack. Eu avisei que ia quebrar. Você imagina o nível de dor que ele sentiu, até o ponto de quebrar a perna. E a reação que ele teve. Se qualquer um de nós fosse colocado na mesma máquina, a gente ia gritar. Nós iríamos esberrar, nós iríamos nos debater, porque é o comum a ser feito. Ora, a dor que eu sentiria foi a mesma que Epícteto sentiu. Então, onde está a diferença? A diferença não está no sentido, naquilo que eu sinto, mas em como eu me comporto diante dos meus sentidos. Percebe? A mente humana, ela não é controlada por nenhum sentido. A mente humana, ela foi criada para controlar todos os sentidos. Ou seja, existe um universo de sentidos no ser humano, alguns que nós controlamos. Por exemplo, você não pode controlar a dor. É impossível. É uma reação automática do nosso organismo. Ele reage para mostrar que tem um perigo. Você não pode controlá-la. Você não pode controlar a respiração. Você não pode controlar os movimentos do nosso sistema gástrico. Mas eu posso controlar a reação a essas coisas. Essas coisas aparentemente são incontroláveis, e são, de fato. Mas eu posso controlar a minha reação àquilo que eu sinto. Eu posso berrar, gritar diante de um sentido de dor, ou eu posso ficar quieto e controlar a minha dor. Eu posso, ao ter um sentimento por uma pessoa, um impulso por uma pessoa, perceber que aquele impulso não é correto, e a minha razão, submissa à palavra de Deus, dizer: peraí, isso que o meu corpo está dizendo aqui é um impulso natural de um homem por uma mulher. Porém, a Escritura diz: não adulterarás. E eu controlo o impulso. Veja, eu não consigo controlar a existência dele, o fato dele surgir, mas eu controlo a minha reação a ele. Eu tenho poder, segundo Deus, segundo a Escritura, para controlar aquilo que está ao meu redor, pelo menos no que diz respeito às minhas reações. E é isso que nos distingue, por exemplo, dos animais. Os animais não são assim. Os animais, quando eles têm fome, eles vão procurar comida, eles não querem saber, eles vão comer a comida do outro. Eles vão tomar a comida até do filho, do filhote, da parceira, não importa. Porque não há um pensamento moral por trás da ação. Existe um impulso que é: eu preciso comer. E ele não vai fazer nenhum tipo de avaliação moral para isso. Ele vai comer o que tiver. Todas essas nuances, né, que nós criamos ali para cuidar de um bichinho, né? Você coloca numa vasilha para organizar. E aí essas coisas foram ficando cada vez mais gourmetizadas. Isso é para que nós, segundo a nossa própria moral, demos ali um certo nível de organização para o bichinho. Mas ele não quer nem saber. Quando ele estiver com fome, ele come no chão ou no pratinho.
para ele tanto faz. Ele não controla, ele não domina os seus impulsos. Mas você pode tranquilamente dizer: chegou a hora do almoço, mas eu não vou almoçar. Eu decidi que hoje eu não vou almoçar. Tem um impulso, a fome está lá. Você não controla a fome. A fome permanece no mesmo lugar. Mas você diz: eu não vou almoçar. Ou você diz: eu vou sentar à mesa e está lá. Várias opções. Vai no buffet, por exemplo, buffet self-service. Várias opções. Batata frita, né, muito carboidrato, muita gordura. Você diz: não, mas essa semana, a partir da semana, eu vou me controlar. E você vai lá, escolhe alguns alimentos, faz um prato nutritivo. A vontade que você tinha pelo estilo de vida que você estava abraçado até pouco tempo era de comer as outras coisas, mas você não vai comer. Porque eu me controlo. Porque eu sou senhor de mim mesmo. Porque em Cristo, nessa nova criatura que me foi dada, eu tenho condições de fazer com que a minha mente, que está submissa à palavra, governe as reações aos impulsos que estão ao meu redor. E eu digo: eu não vou morrer se eu não comer essa coisa. Eu não vou morrer se eu não tiver esta pessoa. Mas eu vou agradar o Senhor fazendo estas coisas. É exatamente isso, irmãos, que está por trás da história de Ruth e Boaz. É um casal que não está simplesmente formando uma família por conveniência, por impulso, por paixões, por qualquer tipo de sentimento barato. Mas todos os passos da formação dessa família são guiados pela lei de Deus. Ruth lembrou que desde o dia em que ela disse a Noemi: eu irei contigo. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ela confessou ali que cria no mesmo Cristo que Israel esperava. Então ela disse: eu preciso conhecer cada vez mais esse Deus. O que é que esse Deus, segundo a sua lei, requer de mim, agora como demonstração externa daquilo que eu acabei de dizer que creio? A lei de Deus diz: eu preciso me casar com um homem para suscitar descendência para o meu marido falecido. Então, ela e Noemi passam agora, em primeiro lugar, a tentar conseguir comida. Foi isso que ela fez. Ela primeiro se manteve viva, o que uma pessoa normal faz. Primeiro as primeiras coisas. E governando as suas ações, ela percebe e é percebida por Boaz que aquele homem, ele é da família do seu falecido pai, do marido. Aí Noemi diz a ela: Boaz, homem valente e poderoso. Veja, verso 1 do capítulo 2, acompanhe comigo a leitura. E tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. A descrição de Boaz aqui, cheia de detalhes, é para mostrar: ele é da família de Elimeleque, ou seja, ele é um possível resgatador. Vai até ele, trabalha no campo dele, porque ele é um possível resgatador. Depois ela promete: volta esse homem, porque ele pode ser o motivo do teu descanso. É o que a lei está dizendo. O texto, ele suprime todos os sentimentos de Boaz, de Ruth e de Noemi. É porque para ser piedoso não pode ter sentimento? Obviamente que não. Não é isso que o texto está ensinando. É porque primeiro as primeiras coisas, o que é prioridade? Eu preciso fazer o que a lei manda. Então a lei diz que é para eu casar. Qual o critério para o casamento? Tem que ser da família do meu ex-marido, do meu marido falecido. Então quem é esse homem? Aí a sogra diz: é Boaz. Alguém vai dizer: mas aqui no texto, pastor, no capítulo 3, vai aparecer o outro remidor.
que inclusive era mais próximo de Boaz. Por que Noemi não mandou Ruth até este homem? Veja, por dois motivos. Primeiro, porque a providência havia enviado para o campo de Boaz e não para o outro. Foi Deus que fez isso. E segundo, é plenamente possível que Noemi não tivesse conhecimento de como a árvore genealógica da sua família tinha se destrichado depois que ela foi embora. Você não conhece mais todos os seus parentes. Você deixa a sua terra, nasce muitas pessoas, as pessoas se casam e têm filhos, e você acaba perdendo aí a árvore genealógica da sua família. Passado o tempo, você volta a entender. Então, muito provavelmente, Boaz tinha mais proximidade com Elimeleque, o marido falecido de Noemi, do que este outro remidor, que praticamente o nome dele nem aparece aqui. Não é interessante, é uma informação desnecessária. Por isso que ela não vai. Ela vai, guiada por Deus, pela providência do Senhor, buscar aquele homem. Por outro lado, Boaz também é um homem que está sendo governado não pelos seus sentimentos, não pelos seus olhos, mas por aquilo que ele percebe naquela mulher, no que diz respeito ao seu caráter. Lembra que ele chama um dos seus funcionários e diz: quem é essa mulher? Em momento nenhum ele fala sobre a beleza daquela mulher, sobre como ela é charmosa, coisa dessa natureza. Absolutamente. Ele olha para ela trabalhando e diz: que mulher é essa? O seu funcionário diz: essa mulher, ela vem aqui de manhã e ela só para comer e vai até o final do dia trabalhando. É uma coisa impressionante. É aquela moabita que deixou a sua terra depois de perder o seu marido e veio com Noemi para Israel. Que mulher é essa? Essa é a mulher virtuosa. Ele olha para aquela mulher e diz: é com ela que eu quero casar. Qual foi o impulso? Não foi impulso nenhum. Não teve paixão nenhuma, não teve nada disso que nós estamos cercados hoje, nos pressionando, que governou esse casamento, a formação dessa nova família. Mas a lei de Deus, que estava governando tanto os passos de Boaz, quanto os passos de Ruth. Boaz é um homem virtuoso também, veja, voltando ao capítulo 2, verso 1, aquele mesmo texto que nós lemos agora há pouco, quando diz assim: e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque. Algumas traduções falam aqui de guerreiro. E essa palavra guerreiro, ela tem a possibilidade de ser traduzida também por virtuoso, homem de virtude. A virtude da fortaleza, do ser um homem, né, verdadeiramente masculino. Então, ela foi chamada de mulher virtuosa. E agora, Noemi chama este homem de virtuoso. Ambos são virtuosos. Porque o que vai definir com quem eu vou casar são as suas virtudes. É um homem temperante? Ele governa os seus sentimentos? Ou é um homem que qualquer coisinha chora, se descabela, perde a paciência? Não, é virtuoso. É uma mulher serva, trabalhadora? Ou vai passar a vida toda encostada num sofá, assistindo televisão? É assim que se escolhe uma esposa para casar. É servo de Deus? Ou está tentando me enganar, vindo para a igreja, para que eu ache que é crente? São critérios desse tipo, irmãos, que governam um casamento. A formação de uma família. Ou ainda o início de um namoro. E não os nossos sentimentos. Sabe por quê? Porque sentimentos são enganosos. Os nossos sentimentos não falam sobre as coisas em si. Eles falam sobre as coisas de acordo com a minha interpretação. Lembre da situação de Epíteto.
A situação, a cena em si, era terrível para qualquer pessoa. Você está numa situação de escravidão, sendo torturado, olhando para a sua perna sendo trucidada. A situação é a mesma para todo mundo. O sentimento é o mesmo para todo mundo. Mas você controla o seu sentimento. Porque o sentimento, ele não está falando sobre a coisa em si, entende? Como eu vou reagir, está falando muito mais sobre mim do que sobre a coisa em si. Eu posso ser um louco desvarado, eu posso ser impaciente, eu posso ser grosseiro, eu posso ser bruto, ou posso ser sensível ao extremo. Estas coisas não dizem muito a respeito do que eu passo, mas do que eu realmente sou. De como eu realmente vejo as coisas acontecendo. Porque sofrer, todo mundo sofre. Dor, todo mundo sente. Problema, todo mundo tem. A grande questão é como você reage a essas coisas. Como você olha para esta coisa, intelige, né? Pensa a respeito daquela coisa, e aí controla ou não o teu ato seguinte. Boaz e Ruth sabiam exatamente o que estavam fazendo. O verso 10, palavras do próprio Boaz, ele diz assim: disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizestes esta última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ele diz, não se incomode. Você, em primeiro lugar, né, você olhar para o que está acontecendo aqui e ver malícia, e ver sedução, coisa dessa natureza, impureza, é porque a mente da pessoa é muito impura. O ato dela ter ido até a eira, se deitado aos pés dele, esperado ele se acordar, a forma como ele fala, quando ele se acorda, ele se assusta, ele nem a reconhece, provavelmente estava tudo muito escuro. Tudo isso, irmãos, mostra que em momento nenhum a intenção ali era maldosa. Ele escuta o que ela tem para falar, ela diz, é um pedido de casamento. É estranho isso, né? Porque é a mulher que faz. Mas ela não faz pelo sentimento. Ela está anunciando o que Deus já falou. Ela está cobrando dele que ele cumpra agora a lei de Deus. Não é um mero pedido de casamento, a pessoa se ajoelha, né, abre uma caixinha com uma aliança. Não é isso. Seria ridículo uma mulher fazer isso. Mas ela está dizendo, existe uma obrigação que você precisa cumprir segundo a lei de Deus. Ele diz, tudo o que você falou, eu vou fazer. E ele dá um motivo pelo qual ele vai fazer. Verso 11, observe, final do verso 11. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Eu não vou fazer porque você quer, nem porque você é bonita. Eu vou fazer pelo que você é. Toda a cidade, veja, as construções do texto, as frases são muito bem pensadas. Porque todo o meu povo. Os irmãos lembram que quando ela foi fazer a confissão da sua fé, ela disse, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ele disse, o meu povo. O meu povo reconhece que tu és como o nosso povo. Tu faz parte agora do nosso povo. Tu és uma mulher virtuosa. Porque em Israel é assim que se faz. As mulheres agem virtuosamente. Lembrem, aqui é uma igreja, irmãos. A nação é uma igreja. E o princípio que fica é que os jovens homens devem fazer o mesmo que esse homem fez. Ele olhou para dentro da igreja e ao perceber que aquela mulher verdadeiramente era uma mulher cristã, verdadeiramente crente, ele diz,
eu vou fazer o que você disse, porque você é mulher virtuosa. E tem mais. Toda a cidade sabe disso. Apesar de Ruth, em momento nenhum, abrir a boca para falar de si, nenhum versículo sequer, ela se enaltece. Mas todo mundo sabe quem ela é. Nem a pobreza de Ruth ofuscou a beleza da sua virtude. As mulheres, elas não precisam de muito para demonstrar a virtude. Por isso que a Escritura diz, o apóstolo Pedro, ele diz na sua primeira carta, não é o frisado de cabelo, não são as joias, não é a vestimenta, não são os vestidos caríssimos que fazem uma mulher virtuosa, mas é o procedimento. É a capacidade que ela tem de governar os seus sentidos. Esta é a mulher virtuosa. Aí os pentecostais, muitos, né, leem um texto como esse, aí proíbe mulher usar brinco. Ele não está falando que é proibido fazer aquelas coisas. Está dizendo, não é por este motivo que ela é reconhecida. Não é pelo tipo de vestimenta, não é pelo o brinco ou não brinco. Ele está dizendo justamente o contrário. É o que não importa isso. Se você tiver joias, não tem problema. Se você tiver vestidos caríssimos, não tem problema. Compre-os, use-os. Não há nenhuma obrigação de usar roupas velhas para que você seja piedosa. Mas você não pode ser conhecida por conta dessas coisas. Ela não era conhecida, por exemplo, pela pobreza. Muitos se escondem atrás da pobreza. São sujos, são desorganizados, não crescem e colocam a culpa o tempo todo na pobreza. É porque eu sou pobre. Você não precisa ser desorganizado. Você não precisa ser desorganizado por conta da pobreza. Você não precisa ser sujo. Ah, porque eu sou pobre, por isso que eu não tenho um cheiro bom porque eu não tenho dinheiro para comprar um perfume francês. Isso é conversa. Isso é mentira, irmãos, é engano. Ela era virtuosa. Você acha que uma mulher virtuosa seria conhecida pela cidade assim, se fosse uma mulher, como a gente fala aqui no Nordeste, uma mulher desmantelada, desleixada, que anda assustando o povo pela rua? Claro que não. Ela era virtuosa porque tudo na vida dela era ordenado segundo a palavra de Deus. E aí não só ele reconhece, agora a cidade inteira. Por que um homem tem que procurar saber da reputação da mulher na cidade inteira? Porque provavelmente quando ele se casar com ela, a reputação dela vai cair por cima dele. Se a mulher tem uma má reputação hoje, você se casa com ela, você é responsável a partir de agora. Então, peraí. Essa mulher, ela vai me dar alegria por onde eu passar. Abra comigo Provérbios 31. Texto justamente da mulher virtuosa. Verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se, mesmo à noite, para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada nunca se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca.
abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Amém. Ele é honrado, sabe por quê? Porque enquanto ele está nas portas da cidade, nos lugares onde ficavam juízes, os homens importantes negociando, tratando das questões da cidade, enquanto aquilo ali estava acontecendo, a casa dele estava funcionando. Tudo funcionava na casa dele. E para os que defendem que as mulheres não podem trabalhar, a não ser na frente de um fogão, estão redondamente enganadas diante da descrição de Provérbios 31. Ela é uma mulher que cuida dos filhos, que tem empregadas e que faz negócio. É empreendedora. Ela está administrando o dinheiro da casa, fazendo o dinheiro crescer. Em vez de ela estar perdendo dinheiro, comprando um monte de bugiganga para casa, desnecessária, ela está gastando dinheiro naquilo que é realmente produtivo. Enquanto isso, o seu marido está sendo honrado nas portas da cidade. Agora volta comigo lá para Ruth, por favor. Percebendo isso, ele vai tomar a frente agora desse relacionamento. Verso 12. Porém agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ele ouve as palavras, o pedido de casamento de Ruth, concorda com o pedido, ela está aos seus pés, mas ele não toca nela. Percebe isso? Ele não toca nela. Qual o motivo? Ele diz, o problema é que tem outro resgatador mais próximo do que eu. E se tem outro resgatador, o direito é dele. Tu não és a minha mulher ainda, mas tu pode ser a mulher de outro. Por isso eu não vou tocar em você. Você percebe como é maligno o pensamento da nossa época, de que os jovens no namoro, eles podem ter intimidade antes do casamento? Porque a lei de Deus diz que não deve ser assim, mas existe um espírito por trás da lei. Por que eu não devo me deitar com uma mulher que não é minha esposa? Porque aquela mulher, dentre muitos outros motivos, ela vai ser esposa de outro homem. E o privilégio do marido, eu vou tirar. Então ele diz, eu não vou tocar em você, porque nós não estamos casados ainda. Então fica aqui. Ele não chama ela para sentar, para deitar ao lado dela, percebe? Ela continua deitada aos pés, com uma certa distância, né? Sem haver o toque entre os dois. Porque tu não é minha mulher ainda. E tudo que se diz hoje em dia é que não tem problema nenhum. Principalmente, aí quem não casou ainda, tem muito cuidado. Quando o casamento está marcado. Principalmente nesse período. Não é a minha esposa ainda. Ele diz, eu vou lá, fica aqui esta noite. Ou seja, porque ele manda ficar, não era mais seguro que ela voltasse? Tem duas implicações aqui. Se ela volta de madrugada, os irmãos devem lembrar que eles estavam numa festa, a festa acabou ali por volta de meia-noite, foi quando ela foi para a eira, já estavam há um tempo ali, quando ele se acorda, à meia-noite, e
E eles continuam conversando, então, já que já era altas horas da madrugada. Uma mulher sair nesse momento é perigoso. Voltar para casa de madrugada sempre foi perigoso, especialmente para uma mulher. Então fica aí. Ele está demonstrando que ele é um protetor dela. Eu não vou deixá-la ao relento num momento como esse, sair de madrugada aqui e voltar para casa. Fica aí. Noemi sabia onde ela estava e Noemi disse, os irmãos devem lembrar, antes dela sair, vai e faz tudo que ele te disser, porque ela confiava em Boaz. Então está tudo resolvido. A família sabe e ele é um protetor. Mas por outro motivo. Veja, fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui pela manhã. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto ele disse, não se saiba que alguma mulher veio à eira. Ele tinha um receio no coração. Se eu deixar essa mulher sair daqui, ou se a gente sair de manhã juntos, o que é que vão pensar? Ah, mas eu não fiz nada. A gente não fez nada demais. Não importa. O que importa é que você deixou transparecer. Então ele não guardava somente o corpo daquela mulher. Ele era um protetor a ponto de se preocupar com a reputação dela. O que é que vão dizer desta mulher que pode ser a minha esposa? O que é que o outro remidor vai pensar? E aí, veja só, ele poderia, se essa notícia se espalha, ele poderia influenciar até na escolha ou não daquele homem. A decisão dele estaria comprometida por esse ato. Porque qual a garantia que se tem que não houve nada lá? Então ele sabe que você não precisa ser só piedoso. Não basta fazer o que é certo. É necessário demonstrar que fez certo. E aí, veja só. Aqui nós não estamos defendendo que você seja escravo da opinião alheia. Você não deve. Você não pode estar toda hora, a toda decisão que você toma, você fica pensando assim, o que é que fulano vai pensar? Não, via de regra não importa. Se eu estou fazendo o que é certo, não importa. Mas existem situações que elas mesmas, elas carecem de uma demonstração de cuidado, de transparência. Porque, por exemplo, nós temos aqui no nosso gabinete uma câmera. Não tínhamos e passamos a ter. Porque quase todo lugar a gente colocou. É porque durante a semana a gente desconfia de cada pessoa que passa por aqui na escola e no final de semana a gente desconfia das pessoas da igreja? Evidentemente que não. Mas é para que tudo fique às claras. Algum tipo de dúvida surgiu, o que é que se faz? Olha lá e vê o que é que tem. Acabou. Quanto mais transparência, melhor. É mais seguro para todo mundo. É bom para todo mundo. Agora pense na situação oposta. Os jovens eles foram convidados para ir para uma formatura. Aí a formatura vai até 3 horas da manhã. Aí está lá. O namorado com a namorada. Vão sair 3 horas da manhã. Ele vai deixar ela em casa. Aí no outro dia, alguém viu, achou estranho. E vai dizer, rapaz, não faça isso, né? Ele disse, mas não aconteceu nada. Meu irmão, mas você acha isso normal? Você acha isso? Eu sei que para muita gente isso é normalíssimo. Mas não é certo, não é prudente, não é sábio. Não faça isso. Porque não pega bem.
Não é bom para você. E, na maioria das vezes, o que se tem como histórico é que acaba acontecendo. É evidente, é natural que aconteça, porque você está brincando com fogo. O tempo todo brincando com fogo, uma hora você se queima. Uma hora, se você se expõe demais ao risco, meu irmão, a não ser que não tenha risco, né? É outro problema. Se o rapaz não tem risco nenhum, é um problema. Mas, via de regra, não é este o procedimento. Eu preciso me resguardar de fazer o mal e de aparentar o mal também. Mas voltando para o verso anterior, quando ele diz assim, verso 13, fica-te aqui esta noite e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está que te redima, porém se ele não te redimir, vive o Senhor que eu te redimirei, deita-te aqui até pela manhã. Ele está fazendo um juramento a ela. Eu vou lá. Se ele te redimir, não posso fazer nada. É direito dele. É um negócio que parece muito frio, né? O que é que diz a lei? Ele tem preferência. Eu vou lá e eu vou perguntar a ele se ele vai querer exercer a preferência dele. Ele não vai chegar lá e vai contar, olha, não caso com ela não, eu já amo essa mulher, eu estou acabado por ela. Não, o que é que você quer? Você quer redimir? Vocês vão perceber na história posteriormente que não tem nada disso. Ele diz, não quero. Ele disse, então eu vou lá e vou redimir. E ele faz um pacto com ela. Um juramento com ela. Como é que eu sei disso? Veja, ele usa a expressão no verso 13, vive o Senhor. Vive o Senhor, ele chama Deus por testemunha do juramento. Vive o Senhor que se esse homem não te redimir, é certo que eu te redimirei. Deus é minha testemunha. É um pacto, um juramento que é feito aqui. É um compromisso pré-nupcial. Tudo firmado de acordo com a palavra de Deus. Aí o final do texto, o verso 15 diz assim, disse mais, dá-me a capa que tens sobre ti e segura. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada, e lhes pôs em cima. Então foi para a cidade. Esse final parece uma coisa meio sem sentido, né? Porque ele diz que vai sair e vai resolver o problema do casamento. Mas antes disso, ele coloca 6 medidas de cevada para ela carregar. Ela já tinha uma certa quantidade boa, inclusive, porque ela estava trabalhando todos os dias e sobrava muito. Eles começaram a viver melhor por conta do trabalho dela e da ajuda que Boaz sempre deu. Por que agora mais 6 medidas de cevada? Uma grande discussão aí entre os comentaristas, o que é isso? Evidentemente, a forma mais rasa de você entender, a mais óbvia, é que ele queria que ela passasse bem, ele queria que houvesse provisão. Ele era um homem que o tempo todo estava preocupado com ela. Mas 6 medidas. Lá atrás, Noemi, quando percebeu que Boaz seria um homem que se casaria com Ruth, ele diz assim, vai, porque ele te dará descanso. Você vai se unir a ele, porque esse casamento te dará descanso. Mas eles não estão casados ainda. Há uma promessa, veja, houve o pacto, o juramento, eu irei voltar. Mas ainda tu não és a minha esposa. Mas leva aqui 6 medidas. O número 7 na Escritura é um número de completude, de perfeição. A semana tem 7 dias. Na semana do Antigo Testamento, você trabalhava 6 dias e esperava o descanso. De domingo a sexta, esperava o descanso no sábado. No Novo Testamento, a semana continua tendo 7 dias, porém a gente começa no domingo, o descanso, e a gente trabalha 6 dias seguidos. 6 dias, para que no 7º, leve 6, é a promessa. Porque no 7º eu voltarei. Porque no 7º eu venho para casar com você.
As 6 medidas de cevada eram a realização material da promessa, do pacto que foi feito. Leve 6, porque eu vou voltar no 7º. Ruth e Boaz, irmãos. Esse texto não se trata de um amor de um homem por uma mulher, um homem rico que vê uma mulher pobre e traz ela para a riqueza. Isso aí você assiste em filme de Hollywood. É um homem rico, é verdade, poderoso, mas virtuoso, que olha para uma mulher pobre, sofrida, muda. Esse detalhe, muda. A palavra viúva em hebraico é a mesma palavra para muda. Porque ele foi falar por ela ao resgatador. Sabe por quê? Porque ela é muda. Ela não tem fala. Provérbios 31, 8. Abra comigo, por favor. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Abre a tua boca, julga retamente, faz justiça aos pobres. Algumas traduções falam de ao mudo. Dá voz, abre a boca pelo mudo. O necessitado aqui é o mudo. Porque o pobre não tem força para falar, porque a viúva não tem força para falar. Eu vou falar por ti, eu vou interceder por ti. Porque eu vou ser o teu remidor. É Cristo, irmãos. O nosso remidor, o nosso resgatador, é o que vai falar por nós. Porque nós não temos voz diante do Senhor, senão por Ele. Nós somos a esposa pobre, miserável, necessitada. E Ele vem nos buscar. Não porque nós tenhamos virtude, mas porque Ele nos deu a virtude. Nos tornamos virtuosos nele. Então, tudo isso aqui que está acontecendo é um cenário perfeito para proclamar o Evangelho a todas as nações. Porque diriam a todos os povos. Existe uma mulher chamada Ruth, que se casou com um homem chamado Boaz. A história deles é belíssima. Deles nasceu um filho. E desse filho veio o Redentor. Todos dizem até hoje, até chegar ao Brasil, Campina Grande, 4 de agosto de 2024, para que o Evangelho seja anunciado. Alguém teve que cumprir a lei. E aí a gente volta para os sentimentos. Imagina se Ruth e Boaz fossem governados pelos seus sentimentos, por aquilo que eles têm desejo. Nós nunca teríamos uma história como essa. Seriam tipo aquelas histórias de mitologia grega, confusão, briga, Deus briga com outro Deus, toma a mulher do outro, uma confusão. Mas aqui há ordem, porque eles decidiram se submeter à lei do Senhor. Você tem filho homem, você precisa ensiná-lo o que é masculinidade bíblica. Ser macho, cabra macho, como a gente diz aqui, não é sair pegando as meninas da igreja, não. Isso é ser cabra safado. O cabra macho é homem para respeitar as suas irmãs. Para não tocar nela até que ela verdadeiramente seja sua esposa. Não é homem chorão, sentimentaloide, que o tempo todo fica se desmanchando na frente de uma mulher. E isso é um homem efeminado.
Nós não vamos permitir, irmãos, que aqui nesta igreja homens efeminados permaneçam assim. Porque nós estamos moldando a nossa natureza à imagem de Cristo. Cristo é a perfeição da varonilidade. E você lembra, Cristo chorou. Jesus chorou. Ele não chorava por qualquer coisa, não. Não se desmanchava por ninguém. Sempre, o meu prazer é fazer a vontade do meu Pai. E para os pais que têm filhas, mulheres, meninas, veja só, a mulher, desde o Éden, ela é mais propensa a ser enganada. Se lembra o que Paulo disse? Porque a mulher não pode falar na igreja? Porque primeiro veio Adão e depois Eva. A ordem da criação estabelece uma ordem de liderança. Mas não foi só por isso. Porque ela foi enganada e não ele. Há uma propensão da mulher de ser enganada. E por saber disso, há uma tentativa de proteção da mulher. Ela tem medo. Então ela tenta se juntar às comunidades, ao que todo mundo faz. E aí é onde está o perigo. Elas começam a buscar comunidades virtuais e presenciais, onde elas possam achar algum tipo de proteção. E são enganadas. Encontre proteção naquilo que tem história, que tem nome, que tem estrutura, que já foi passado e refinado no fogo. Encontra proteção no teu pai. Encontra proteção na igreja. Não vai buscar proteção nessas falsas comunidades. Você vai acabar com sua vida. Se nós criarmos nossos filhos assim, irmãos, homens para serem homens de verdade, que respeitam as mulheres, que estão prontos a dar a vida para uma mulher, e mulheres servas, trabalhadoras, virtuosas, não tenham medo. Não tem essa, eu não vou ter mais filhos não, porque num mundo como esse, que bobagem. O mundo nunca foi tão bom quanto é agora. Nunca foi tão fácil ter filho como agora. Nunca nós tivemos tantas facilidades ao nosso redor para ter filhos como agora. A geração da minha mãe, ela conta isso. Não tinha fralda descartável, não. E não, tinha que lavar, meu amigo. E as pessoas tinham mais ou menos filhos? Muito mais. Gerações anteriores não tinha antibiótico, não. Tinha carrinho de bebê, não tinha bebê conforto, não tinha carro. Não tinha assim 1 milhão de informações na internet para você aprender cada coisinha, como monta o carro, como desmonta o carro. Nada! E as pessoas tinham filhos, eram felizes, e as pessoas se casavam e casavam bem muitas vezes. Então é desculpa de amarelo dizer que não tem filho porque as coisas estão difíceis. Desse ponto de vista, não. Desse ponto de vista, não. Existem outras situações que nos limitam a não ter tantos filhos quanto a gente queria, mas essa não é uma boa desculpa. Casamento não é descanso, no sentido bíblico que Cristo promete. Mas o casamento, bem feito, segundo a lei de Deus estabelece, é uma pregação diária sobre o que Cristo é para a sua igreja e como a igreja ama o seu Redentor. Eu espero que o casamento dos irmãos seja assim. Amém. Vamos orar.